Expectativa também de discussão da reforma da Previdência. Já está claro que é o assunto prioritário. Ontem teve uma reunião de líderes da bancada governista que tinha sido convocada, acabou ficando um pouco esvaziada. Mesmo assim, o presidente Rodrigo Maia deu uma declaração ontem dizendo que se o governo conseguir articular bem a reforma, essa discussão, é possível que ela seja aprovada em 3 meses. A gente vai conversar sobre isso com deputados, líderes, vice-líderes partidários estão aqui com a gente, o deputado Kim Kataguiri, que é líder do Democratas de São Paulo, e também o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Deputado, acho que o senhor não é líder do Democratas, vice-líder. Deputado, sua expectativa, ontem o presidente Rodrigo Maia falou sobre aí 3 meses para votação, a gente não sabe nem o projeto nem chegou ainda. Sua expectativa para a chegada desse projeto e da discussão dele aqui dentro da Câmara? Eu espero que o governo envie esse projeto o mais rápido possível, né, que ele seja bem elaborado, que ele esteja de acordo com aquilo que foi defendido pelo ministro Paulo Guedes, foi defendido até à época, candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, com um novo sistema para as novas gerações de capitalização, com igualdade, começando pelo setor público, principalmente pela elite do setor público, juízes, promotores, nós, deputados federais, senadores, ministros do Supremo, para que todos tenham o mesmo sistema previdenciário, não interessa se você é pedreiro, se você é professor, se você é médico, se você é deputado. Todo mundo sob o mesmo sistema e aqueles que não têm condições de se sustentar, além do sistema de repartição geracional, ter acesso também a uma renda básica. Deputado Edmilson, como é que a oposição se posiciona em relação a essa proposta aí que traz essa ideia de igualdade, mas que muda bastante o sistema atual? Olha, o Paulo Guedes enriqueceu especulando. Ele está cumprindo o papel dele, defendendo o interesse dos banqueiros. Porque quando se fala em capitalização, significa descontar, além do desconto tradicional para a Previdência, mais alguns percentuais do salário para aplicar num dos bancos desses 4, talvez, que detêm 85% dos ativos financeiros do país. Ninguém toca na ferida. Hoje, há uma dívida de 450 bilhões das empresas, tipo Vale, que é uma das maiores devedoras, essa responsável por esse crime que aconteceu novamente em Minas Gerais, mas que atua no Pará também, com dezenas de barreiras, infernizando a vida das comunidades tradicionais, colocando em risco a vida do povo e o equilíbrio ecológico. Então essas empresas têm que pagar, mas o governo fecha os olhos, porque essas empresas financiam as campanhas de grande parte de deputados e senadores. Da mesma forma, se nós pegarmos a estrutura do orçamento anual, quase 1,2 trilhões dos 3,38 trilhões aprovados em dezembro de 2018, orçamento 19, estão para refinanciamento da dívida. Só que 400 bilhões quase é para pagamento de juros e amortização da dívida. Enfim, é o sistema financeiro rico e querem aprovar uma proposta que se confirmar o que foi vazado para a imprensa, num país, o estado de São Paulo, por exemplo, o deputado conhece bem, Capão Redondo, a expectativa de vida é de 54 anos apenas, não é de 78, como as pessoas mais ricas, de melhor renda, até alcançam. Não, 54 anos de vida e querem dizer que o cara só pode se aposentar aos 65. Então, querem cometer um crime, acabar com o direito do trabalhador. Porque se fala aqui nas elites, na verdade, tira-se o direito do trabalhador a uma aposentadoria ou uma pensão. Aliás, aquele que não teve carteira assinada ou um cargo público, sequer um salário mínimo vai ganhar. Isso é uma vergonha. Deputado Kim, resolver a questão das dívidas poderia diminuir ou resolver o impacto, esse impasse, esse problema da Previdência? Ia diminuir praticamente nada e resolver jamais, porque isso, ainda que a gente conseguisse pegar todo o dinheiro que as empresas devem, 1/3 são empresas que já faliram, que já nem existem mais. Como é que você vai cobrar um fantasma que não existe, né? Ninguém aqui é caça-fantasma para ficar indo atrás de espírito que não existe. Segundo, o outro terço está na justiça, sendo discutido. O Poder Executivo não pode fazer absolutamente nada e se fizesse seria autoritário, né? É absolutamente indesejável que um poder interfira no outro numa república. E a outra parte já está sendo cobrada pelo Poder Executivo. Mas ainda que essa dívida fosse paga, você pagaria 1 ano de rombo. E depois, é uma questão recorrente, é uma dívida obrigatória, não é uma questão de caixa pontual. Não adianta você pagar 1 ano e depois vai tirar de onde esse dinheiro, né? E pelo contrário, não é direito nenhum do mais pobre que está sendo tirado. O sistema atual, só 3%, e isso
Recomendo até ao deputado que compareça aos cursos da Câmara, que têm sido muito bem ministrados, e parabenizo o corpo técnico da Câmara, que nos demonstrou que só 3% do dinheiro da Previdência vai para a camada mais pobre da população, 97% vai para a camada mais rica. Ou seja, na minha humilde opinião, o parlamentar que, conhecendo profundamente a proposta, votar contra essa proposta, está simplesmente defendendo o próprio privilégio, porque aqui na Câmara a gente tem um sistema de repartição simples que é diferente do de repartição geracional. Pergunta para qualquer um desses deputados que são contra a reforma da Previdência se eles abriram mão da aposentadoria parlamentar deles. Nenhum deles abre mão. Eu abri mão mesmo sendo a favor da reforma. Eu abri mão para dar exemplo, para poder falar, para poder ter a moral de falar, olha, eu abri mão da minha aposentadoria parlamentar, eu estou no regime geral e eu quero que seja igual para todo mundo. Então, não resolve o problema da Previdência. A questão da dívida é uma questão gravíssima sim e fica ainda pior se a gente não pagar o rombo da Previdência. Por que existe dívida? Porque o governo gasta. Porque o governo gasta porque você não tem superávit primário. Se você não tem superávit primário, é justamente por causa do rombo da Previdência que você pegar hoje todo o gasto com saúde, educação, segurança interna e externa, diplomacia, tudo, cada hospital, essa Câmara dos Deputados, o Senado, pega todo o gasto que a gente tem. Vamos vender tudo, vamos parar de gastar com tudo. Ainda não dá para pagar o quanto a gente gasta com Previdência. É esse o tamanho do problema e é uma questão matemática, não é uma questão ideológica. Não interessa se você é de esquerda ou de direita, dinheiro não nasce do chão. Deputada Edmilson.